Fala galera, estamos aqui para mais um módulo, esse módulo que a gente está falando sobre praticar, né? Como fica tudo isso na prática. Então a gente está praticando, a gente já falou de alicerce, que é praticar obediência e prudência. A gente já falou de valores, praticar os valores. Isso é prática, eu preciso praticar essas ações, eu preciso aprender e praticar esse conhecimento, esses atos, né? Agora eu quero falar de quê? Quero falar de planejamento. Como que eu faço um planejamento? Como a gente está falando dessa aula, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está dando conhecimento para que você possa fazer as tarefas. A gente vai falar de planejamento e eu tenho um conteúdo muito legal que a gente vai colocar lá, disponibilizar para vocês na plataforma para fazer esse planejamento. Primeiro eu vou passar aqui a ideia do planejamento e você vai ter uma ferramenta que eu vou disponibilizar para você faça esse planejamento de uma forma muito profissional, tá? E existem 3 esferas de planejamento dentro do contexto, né? Se a gente for olhar para uma pirâmide, que seria o planejamento estratégico, um planejamento tático e o planejamento operacional, né? Então a base é o planejamento operacional, o meio é o planejamento tático e o topo é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, que a gente começa do topo no planejamento, que é o quê? É o objetivo a longo prazo. O objetivo a longo prazo é o planejamento estratégico. Provavelmente o teu propósito, né? Qual que é o teu propósito? Ele provavelmente vai ser o teu objetivo aí. E no meio, a gente fala do médio prazo, que são as definições. Então eu começo a detalhar, delinear tudo isso. E a parte de baixo, que é a base, a solidez, a solidificação disso tudo, que são os planejamentos a curto prazo. E o planejamento a curto prazo ele é muito importante, ele é a base, porque eu preciso fazer planejamentos onde eu tenha pequenas conquistas para que possa me motivar, para que eu possa enxergar o resultado daquilo que eu estou fazendo, para que eu consiga permanecer no caminho. Então vão ter 2 planilhas para você baixar na nossa mentoria, para que você faça esse planejamento estratégico, tá? E lá dentro dessa planilha, eu vou ensinar vocês dentro da mentoria ao vivo, para quem chegar nesse módulo. Então eu só vou passar o conhecimento de como preencher, de como executar o planejamento dentro dessa ferramenta, só para quem chegar nesse módulo. Então, quando a pessoa ela chegar nesse módulo, ela vai me acionar e vai falar: Roger, cheguei no módulo 6, estou lá no planejamento. E aí eu vou fazer uma mentoria com ela para ensinar ela, né, e a turma, lógico, para poder fazer o contexto de tudo isso. E aí, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando a gente pensa dentro desse contexto de planejamento, qual que é a importância da família praticar esse planejamento com você? Porque quando ela sabe qual que é o teu objetivo e ela está alinhada com os teus desejos, com os teus sonhos, com os teus propósitos, se torna muito mais fácil de vocês fazerem isso junto, porque você vai fazer um planejamento familiar, dentro, tipo, as rotinas. Qual vai ser a rotina desse planejamento? Horário de treino, para onde eu vou, orçamento, que é todo o planejamento precisa de quê? De capital. Eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer para arrumar dinheiro? Lembra? Fazer perguntas certas para quem viu a mentoria lá. Às vezes, muitas das vezes eu paraliso porque eu faço a pergunta errada. Ah, eu não tenho dinheiro. Quantas vezes eu perguntar eu não tenho dinheiro, quantas vezes eu vou responder, então não vou treinar. Você tem dinheiro? Não, então não vou treinar. Essa vai ser sempre a resposta. Agora, a pergunta certa é, apesar de ser a resposta, essa pergunta está errada. Então, qual que é a pergunta certa? Eu não tenho dinheiro, mas como eu posso fazer para ter dinheiro? Aí tu vai dar um jeito de arrumar ferramentas, mecanismo, vai se virar para você ter o dinheiro para você ir treinar. Então, é importante você entender qual que é o teu orçamento, para onde você treina, se você treina muito longe de casa, se talvez um planejamento de treinar num clube mais próximo. Então tudo isso é muito importante e lá a ferramenta ela vai te direcionar, porque ela tem as perguntas certas.
Então, com essas perguntas certas, a gente tem duas ferramentas, uma de brainstorm, onde você vai colocar uma listagem de tudo aquilo que você quer realizar, e a outra de execução, é onde você vai colocar prazo, quem vai fazer, como vai fazer. Então vai ser muito legal essa atividade aí, que é na prática o que você precisa fazer para ter resultado, tá? Para você criar um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então você vai ter um planejamento operacional, você vai ter um planejamento tático, que é onde você vai definir, você vai ter unidade ali do que você vai definir, tá? E todas essas definições de planejamento, eu quero tal coisa em tal dia, em tal horário. Então você vai definir tudo isso e você vai ter unidade. Por quê? Porque quando eu falo de unidade, não é de uma pessoa. Quando eu falo de unidade, eu falo de conjunto, tá? É uma unidade pensando da mesma forma. Por quê? Quando você pensa somente em você, você está sendo individual, ou seja, individualista. Eu não estou falando unidade nesse sentido, eu estou falando unidade da sua família com você ser uma unidade dentro do teu sonho, dentro do teu propósito. É a família aplicando o conceito do sonho na prática. Exatamente isso. E para isso precisa de quê? Unidade. Então eles precisam participar desse planejamento junto com você para que eles entendam as tuas decisões e para que você também entenda as decisões dos teus pais, da sua família, que é a base fundamental. E a global a longo prazo é a estratégia. Lembra do que eu falei? Lá, quero jogar no Real Madrid, eu sou um ala direito, eu sou um lateral direito. Ou eu quero jogar na Magnus, eu quero jogar no Corinthians, eu quero jogar no Carlos Barbosa, e eu quero ir lá pro Carlos Barbosa, mas só tem 3 pivôs lá e eu sou pivô. Qual seria a tua estratégia? Não, então eu não vou pro Carlos Barbosa. Eu vou jogar num outro clube que o Carlos Barbosa enfrente, se esse é o teu sonho, que o Carlos Barbosa enfrente. Então eu vou jogar num clube lá no Rio Grande do Sul, onde não tenha pivô, eu vou enfrentar o Carlos Barbosa vai me ver jogando, e aí eu vou ter oportunidade de ser contratado. Isso é estratégico, né? Isso é global, é um planejamento global, que você precisa fazer pequenas ações em volta, tá? Para você chegar no núcleo, para você chegar na decisão, no objetivo, no alvo. Quando você olha um alvo, como é que você vê um alvo? Você vê lá, tem um raio grande, aí tem outro médio, aí tem... Ou seja, quando você não começa primeiro o tiro que você dá, ou a primeira flechada, geralmente é isso, né? Teu alvo, vamos botar a flecha, para não fazer apologia aqui com armas, né? Para ninguém ficar enchendo o saco. Então você pega uma flecha, a primeira flechada que você dá, você não acerta no alvo, você vai acertar onde? Em volta. E aí você vai treinando, até você acertar no alvo. A mesma coisa é um planejamento estratégico. Você vai fazer todo um desenvolvimento ao redor, tá? Como se fosse criar as muralhas para você chegar sólido no objetivo central, tá? Para você chegar sólido no objetivo. O objetivo é o quê? É lá o meio do alvo, tá? Mas é isso que eu quero passar para vocês. Então, assim, aqui é só o conceito, tá? Do planejamento, para que vocês entendam como funciona o planejamento, onde a gente tem o planejamento operacional, tático, estratégico, curto, de longo prazo, médio prazo e curto prazo, global, unidade, rotinas, objetivos, definições e orçamentos. Isso é o que eu quero passar para você, mas isso é uma atividade muito prática. Desde que você tenha cumprido todos os outros passos anteriores, porque você já identificou o teu propósito, você já tem um objetivo, tá? O teu objetivo, ele está atrelado ao teu propósito, mas não necessariamente é a mesma coisa, tá? Às vezes eu posso ter um objetivo de chegar a algum lugar, mas porque você tem um propósito de alcançar a quem está ao teu redor. Então, eu tenho o objetivo de chegar ali porque o meu propósito é ajudar as pessoas que estão comigo, que estão do meu lado. Então, o propósito não tem nada a ver, muitas das vezes, eu acredito que sempre, com o teu objetivo. O objetivo é uma coisa, o propósito é outra, mas eles estão ligados. Uma coisa não funciona sem a outra, né? Você não consegue ter um objetivo sem ter um propósito, porque esse objetivo ele vai se tornar frágil e muitas das vezes ele vai se tornar ineficiente quando você não tem um propósito por trás desse objetivo.
Então, o propósito ele é alicerce o objetivo, mas são coisas diferentes. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Essa é uma mentoria muito curta, muito breve, porque o conteúdo está no desenvolvimento da ferramenta que vai estar disponibilizada para vocês, beleza, galera? Então, até a próxima, vamos lá. Eu estou torcendo, quero saber quem vai ser o primeiro a chegar dentro desse módulo aí, do módulo 6, para começar a desenvolver um planejamento estratégico e eu conseguir te ajudar a chegar a realizar o teu sonho de forma organizada, planejada e estratégica. Beijo no coração, tamo junto, amo. Você acabou de assistir um vídeo no nosso canal. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, eu quero te fazer um convite para você se inscrever agora e ativar o sininho das notificações, para que quando eu esteja ao vivo ou tenha conteúdo novo, você seja um dos primeiros a ser avisado. E eu vou deixar mais 2 indicações no card também, para que você já clique aí agora e continue evoluindo nessa jornada da transformação. Vem pro time da Realize e bora jogar junto!